capítulo 12. Você que está sem Bíblia, presta atenção na leitura. Essa minha versão é um pouco diferente. Eu acho que é a partir do versículo 2, porque aqui mistura os versículos todos. Mas diz assim: mantenha os olhos em Jesus. Mantenha os olhos em Quem está com os olhos em Jesus aí? Quando eu falei, semana passada eu falei um pouco sobre perder a fé, né? Eu dei o exemplo do ministro de louvor da Hillsong, que deu uma declaração dizendo que perdeu a fé. Estava perdendo a fé. E foi algo que ministrou muito no meu coração semana passada sobre isso. A possibilidade da gente perder a fé no meio do caminho. Perder a fé em Deus. Perder a fé em Jesus. Perder a fé no céu, a fé na ressurreição. E esse texto, ele também fala um pouco sobre isso. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Então, quando começa o capítulo 12, ele já continua falando assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Vamos orar um pouco? Feche seus olhos aí mais uma vez. Ore ao Senhor. Convide o Espírito Santo. Peça para Deus abrir a tua mente, abrir teu coração, abrir os teus sentidos espirituais nessa noite, amém? Que você não venha se distrair, não venha perder nada do que será liberado nesta noite para a sua vida, em nome de Jesus. Isso depende mais de você do que de mim, meu irmão. Isso depende mais de você do que de mim, porque o Espírito Santo já se faz presente. Então você sair daqui essa noite vazio ou cheio é uma decisão sua. Você sair daqui dessa noite do mesmo jeito que entrou, ou com a certeza de que Deus falou no seu coração, isso não depende de mim, depende de você. Então ore aí onde você está e fala: Senhor, fale comigo, Pai. Eu estou disposta a te ouvir essa noite. Eu me submeto à tua palavra, eu me rendo, Pai, à tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Fale conosco, Deus. Fale conosco, Pai. Espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, seja derramado agora sobre cada mente, cada coração, nos transportando de uma dimensão natural, terrena, humana, carnal, e nos levando para uma dimensão no Espírito, Pai, onde podemos desfrutar daquilo que já é nosso,
nesse lugar onde nós não seremos abençoados, onde nós já somos abençoados, com todas as sortes de bênçãos espirituais. É nesse lugar onde nós queremos habitar, onde nós devemos habitar. Então nos transporta, Senhor, para este lugar agora, em nome de Jesus. Porque nesse lugar, Senhor, nós iremos nos conectar com o Teu Espírito e trazer, Senhor, para as nossas vidas de forma prática aquilo que o Senhor está ministrando no nosso espírito, ó Pai. Fazer daquilo que é espiritual, prática de vida, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso viver, no nosso deitar, no nosso ouvir, purificando os nossos corações, santificando os nossos pensamentos, Senhor. Nos rendemos e nos submetemos à Tua palavra, que é o que nos limpa, que é o que nos lava, que é o que nos cura, que é o que nos trata. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto diz que tem uma corrida proposta para a gente. Observem como Ele fez. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Ele começou e terminou. Então observe como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Isso será como uma injeção de adrenalina na alma. Forte isso, né? Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Sim ou não? Você já começou algo que tinha tudo para dar certo e deu errado? Quem aí? E você já começou algo que tinha tudo para dar errado e deu certo? Talvez você está aqui hoje, você é um improvável. Talvez você seja um desses que tinha tudo para dar errado e deu certo. Eu costumo dizer que quando a gente vai sentar com alguns casais para aconselhar, casais no começo do namoro, do relacionamento, quando o casal tem tudo para dar certo, a gente fala: vocês têm tudo para dar certo, mas podem dar errado. Ou ao contrário, tem casais que têm tudo para dar errado. Fala: vocês têm tudo para dar errado, mas pode dar certo. E quando a gente está falando em nível de relacionamento, realmente depende mais da gente do que de Deus. Relacionamento para dar certo depende mais de você do que de Deus. Então não adianta você orar se você não mudar a tua postura. Não adianta você orar se você não tratar o seu orgulho. Não adianta você orar se você não descomplicar. Se você não for uma pessoa simples, uma pessoa fácil de lidar. Não adianta você orar se você não tratar o seu ciúme. Vai dar errado, mesmo que tenha tudo para dar certo. Então às vezes nós deparamos com pessoas que, cara, tem tudo para dar certo, pastor Maurício. E a gente olha a vida da pessoa e fala: cara, uma família boa, pais que ajudam, tem a escola que quer estudar, uma escola boa, tem tudo que quer, tem talento, tem unção. Aí tu olha e fala: mano, tem tudo para dar certo essa pessoa. E constantemente nós vemos pessoas que tinham tudo para dar certo, dando errado, começando as coisas muito bem e terminando muito mal. Então a verdade é que nós temos uma corrida. Cada um tem uma corrida aqui. E o escritor de Hebreus, que ninguém sabe ao certo quem é, alguns dizem que seja Paulo, mais provável,
mas não podemos confirmar que seja Paulo. Ele diz que alguém começou e terminou essa corrida. E é por isso que nós temos que manter os olhos nele. Eu gosto muito de futebol, a galera sabe, eu sou apaixonado por futebol. Hoje um pouco menos do que antes. Eu já tive que fazer propósito de ficar sem assistir Copa do Mundo para tratar isso em mim, imagina. Já foram a antepenúltima e a penúltima Copa do Mundo eu não assisti. A da África e a do Brasil. Do Brasil foi a última? Do Brasil eu assisti. Ou não assisti? Eu não assisti essa. Teve outra. E a Alemanha na África. Porque para mim era uma tentação. O jogo do Flamengo em dia de culto eu ficava tentado. De vez em quando eu dava umas... Eu não vou poder ir hoje não, que eu tô passando mal. Mentira, era para assistir o jogo. Culpa do pastor Rômulo, que matava culto para assistir jogo de vôlei também. E isso faz com que a gente se envolva, né? E sabe o que é interessante? A gente vê os jovenzinhos que estão subindo da categoria de base para jogar no profissional. Eles falam assim: num dia a gente está jogando videogame, e no videogame a gente escolhe aqueles times lá da Europa, e no outro dia a gente está dentro do vestiário jogando com aqueles caras. Então num dia você está... O teu contato com aquele cara é num jogo, é virtual, e você tem aquele cara como exemplo, como modelo, como referência. E de repente no outro dia você está ali do lado dele. Meu Deus, ele é real. Imagina como é que é a cabeça de alguém assim. Tanto no esporte como em qualquer outra área da nossa vida, nós precisamos ter referências. Quem são suas referências? Um dia, alguns anos atrás, eu tive que chegar num jovem da nossa igreja e falar assim: cara, tá na hora de você parar de olhar a tua mãe como uma referência de cristã e começar a olhar a minha vida. Eu falei: você quer ter um exemplo de servo de Deus? Então caminha comigo e olhe para mim. Que tudo para ele era a mãe dele. Minha mãe orou por mim, minha mãe disse isso, que minha mãe teve um sonho, e os sonhos da mãe é direcionando a vida dele. E eu dou maior valor nisso. Eu acredito que se tem alguém para direcionar a vida de um filho, que seja a mãe realmente. Mas nem sempre a mãe é aquele modelo. Eu estava vendo que ele estava se perdendo na vida espiritual dele por conta dessa fidelidade espiritual à mãe. Que poderia ser gente boa e tudo mais, mas não estava sendo um exemplo. Porque embora o discurso dela fosse maravilhoso, a vida dela não era. Falei: cara, um dia ela está aqui jejuando, orando, fazendo vigília por você, ou no outro dia está dentro de um bar, mano. Então olhe para a minha vida, que eu quero ser referência para você. Eu quero ser um pai para você. E na verdade o nosso mundo, ele está carente de referência, gente. Aí o escritor de Hebreus vai falar assim: existe alguém que correu essa corrida, começou e terminou. Basta apenas começar. Eu costumo falar isso nas escolas quando eu passo. Não existe um quase médico. Não existe um quase advogado. Não existe um quase psicólogo. Não existe um quase nada na vida. E as pessoas que não terminam, que começam, elas serão sempre quase alguma coisa. Elas serão sempre um quase alguém na vida.
Então o que nos falta é foco, determinação. E é exatamente o que ele diz aqui, que Jesus jamais perdeu o alvo de vista. Qual era o alvo de Jesus? Qual é o teu alvo? Porque se nós mantivermos os nossos olhos fixados em Jesus, a gente não vai se frustrar. Então por que essa série de pessoas perdendo a fé, Cara, porque estão parando de olhar para Ele. E isso é o que todo mundo sabe. Quantas vezes você já não deu conselho para alguém na igreja? Ô irmão, não olha para o homem não, olha para Jesus. Quantas vezes? Seja sincero, você. Porque a gente é muito bom para aconselhar. O problema é quando a gente tem que viver aquilo que a gente aconselha. Porque é muito fácil a gente aconselhar para o marido que brigou com a esposa, chegar para ele e falar: cara, para com isso, volta para sua casa, meu irmão, conversa com a sua esposa. É muito fácil chegar para a mulher e falar: ó, tem paciência com o seu marido, ora por ele. O problema é quando nós estamos vivendo a situação e nós temos que viver aquele conselho que nós damos para os outros. Porque crente é muito bom para pregar, para aconselhar. Geralmente o crente é o conselheiro na escola, é o conselheiro na faculdade, é o conselheiro no trabalho. Sim ou não? Já tem gente rindo para mim aqui, ó. Quantas vezes você teve que dar conselho para alguém e você estava vivendo justamente o oposto daquilo que você estava aconselhando? Quantas vezes? Então nós somos bons para isso. Mas quando somos nós que temos que viver aquilo, é complicado. Então nas escolas eu costumo dizer o seguinte: tenha determinação. Eu dou exemplo de um colega meu chamado Sullivan, que na 5ª série falou: eu vou ser desembargador. Aí todo mundo olhou para ele assim. Primeiro dia de aula: meu nome é fulano, tenho tantos anos e quero ser isso quando crescer. 5ª série. É um novo universo que está começando. Ah, meu nome é Arthur, eu quero ser jogador de futebol. Ah, meu nome é não sei quem, eu quero ser veterinário, advogado, professor. Meu nome é Sullivan, já começa pelo nome diferente, né? E eu quero ser desembargador. Todo mundo olhou para ele: mano, que loucura é essa? O que é isso? O que é isso? Quem é que sabe o que é um desembargador aqui? Levanta a mão. Imagina eu na 5ª série. Foi saber um dia desse que é dentro do judiciário ali. E ele terminou o ensino médio, passou no concurso, depois já passou em outro, não assumiu nenhum. Quando ele ia assumir, ele já passava em outros melhores. E passou no STJ e hoje trabalha no STJ. E eu não tenho dúvida de que ele vai ser desembargador. Mas na 5ª série ele já tinha olhado para aquele negócio e falado: eu vou. E vai. Isso é determinação. Foco. E para quem não tem a mesma determinação, o que fazer? E nós vamos colecionando frustrações no caminho. Nós vamos colecionando frustrações amorosas, frustrações profissionais, frustrações acadêmicas, né? É um curso que começa e não termina. É um namoro promissor que começa e não termina. É um casamento que começa e não termina.
São amizades que começam e não terminam. São ministérios que começam e não terminam. E aquele que não termina bem o que começou, ele não vai ser lembrado. Ainda que o começo dele tenha sido conturbado, ainda que o início tenha sido cheio de problemas, cheio de espinhos, cheio de contradições, se ele terminou bem, ele vai ser lembrado pelo final, pelo término. Mas já aquele que começou bem, mas terminou mal, ele vai ser lembrado pelo término também. Ninguém vai lembrar da história. Eu posso te dar uma série de exemplos aqui. Muitos exemplos. De pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. E quando vão se lembrar dessa pessoa, só lembram de um final trágico. Quando a gente fala do Michael Jackson, a primeira cena que vem na mente é daquele monstro que se transformou. Ninguém sabe se é humano, o que é. Mas não houve um artista tão talentoso como aquele cara. Inovou a música, inovou a dança, o show, tudo. Mas teve um final trágico. Tantos outros artistas, atores. O que está acontecendo com o Fábio Assunção agora? O cara já foi um galã de novela. Hoje é motivo de piada. O mais importante é o final das coisas. Você encontrou, Geis, alguma coisa aí? Encontrou? Eu pedi para o Geis procurar um vídeo ali. Vamos ver, vamos assistir aqui e ver se a gente consegue conectar. Este incidente ocorreu durante uma corrida de ciclismo em 2015. A esportista lituana Daiva Tuzlaite quase venceu, mas diminuiu a velocidade muito cedo e acabou ficando em segundo lugar. A vitória estava tão perto. Quando $1 milhão estão em jogo, é muito difícil manter suas emoções sob controle, especialmente se você se segurou durante o jogo inteiro. Então não julgue esse cara chamado Sang Liu, ainda mais porque a dancinha dele é tão engraçada. É uma pena que ele tenha ficado tão feliz antes da hora. Não foi dessa vez, meu amigo, não foi dessa vez. Felicio is at risk. He's the player behind. I really like Felicio, but I couldn't even see him. It's like Natalie Mass in the snapshot. No way. Still plays. Phil's hand still plays a 3 or a 7 shot. Em suas marcas, preparar já. Logo de cara, 3 líderes se destacam: a Águia, o Viking e quem quer que seja esse outro. Depois de alguns segundos, o Viking ganha vantagem, talvez porque a sua roupa não o atrapalhe. E parece que a vitória já está perto. O Viking vai se aproximando da linha de chegada, cumprimentando os espectadores animados. É sempre assim, basta você se alegrar com uma vitória que logo uma águia aparece. Eagle getting out to a nice little start, but wow, the Eagle trying to bring it home for America. Here comes the Eagle. Oh no, the Vikings celebrating. That was drastically premature.
É provavelmente muito difícil resistir à tentação de comemorar a vitória depois de uma corrida longa e cansativa, quando tudo que separa você da linha de chegada são alguns metros. E caramba, é muito divertido assistir essa cena. Tá bom, gente, pode tirar. Tem alguém comemorando antes da hora aí? Quase chegou, quase passou, quase. E às vezes a gente tá assim, cara, só no quase. E nos falta referências, nos falta modelos, nos falta exemplos, nos falta alguém pra gente se espelhar, pra gente olhar e falar, cara, eu preciso ser igual fulano. Alguém que tenha percorrido a corrida e conquistado e chegado até o final, continuando sendo exemplo. Porque existem pessoas que passam pela nossa vida e elas são exemplos em momentos da nossa vida. Ou existem outras pessoas que a gente olha e fala assim, cara, aquele homem ali, ele é um modelo de profissional. Profissionalmente eu me espelho nele. Mas o caráter dele não é bom. É uma ótima pessoa, mas como marido não é bom, como pai não é. Então, quantas pessoas na nossa vida a gente olha e fala, ó, fulano, nisso aqui vai, mas outras coisas não. Aí nós olhamos para Jesus. Eu disse semana passada que é impossível a gente se frustrar com Jesus. A gente só se frustra com Jesus quando as nossas expectativas nele foram erradas. Quais são as suas expectativas em Deus? Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e conquiste os melhores lugares. Se essa é a sua expectativa, então você tem grandes chances de se frustrar. Mas a verdade é que Ele nunca prometeu isso. Então nosso modelo a ser seguido é Jesus, continua sendo Ele, o servo sofredor. Aquele que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A Paulinha leu sobre isso, mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então Ele é esse Deus que nesse texto diz que Ele está lá sentado num lugar de honra, à destra de Deus. E esse é o alvo que nós queremos ter. Então qual era o alvo de Jesus? O alvo de Jesus era esse, é estar sentado à destra do Pai. Então para Ele não importa o que Ele passaria, não importa o que Ele sofreu. Aqui fala da vergonha que Ele suportou, porque Ele tinha um objetivo, Ele tinha um alvo. E para eu chegar naquele alvo, se for necessário passar por tudo isso, eu vou passar. Então qual é o nosso objetivo de estar caminhando com Deus? Qual é o nosso objetivo de estar nesse lugar? Qual é o nosso alvo? Porque se o nosso alvo for sucesso, dinheiro,
a gente pode não completar a corrida. Na verdade, eu vejo todo momento pessoas desistindo da corrida porque o alvo era errado, porque o objetivo era errado. Então, qual é o nosso objetivo de estar aqui? Qual é o nosso alvo? Aonde os nossos olhos estão fixados? Porque é muito fácil a gente chegar e falar: olhe para Deus, não olha para o homem não, que o homem é falho. Mas nós somos os primeiros a querer desistir da comunhão com o erro do irmão. É muito fácil falar: olha para Jesus, não olha para as pessoas não. Mas quando essas mesmas pessoas fazem algo que você não gosta, você é o primeiro a querer desistir, abrir mão da caminhada. Quando falamos de apostasia semana passada, abandonar a fé, a gente pensa: isso nunca vai acontecer comigo, cara, eu nunca vou abandonar a fé. Eu nunca vou abandonar minha fé em Deus. Eu posso perder a fé na igreja, a fé nos pastores, a fé na religião, mas a fé em Deus eu nunca vou perder. Então eu nunca vou apostatar da fé. Só que nós esquecemos que a apostasia não é apenas o abandono da fé. A apostasia é um abandono da missão. Tem muita gente que não está apostatando da fé, mas já apostatou da missão que tem. Então, se você está longe da tua missão, ainda que esteja com fé, você já apostatou. E quantas pessoas estão abandonando a missão por conta de outras pessoas? É a frase que eu mais ouço na igreja: eu estou ali por causa de Jesus, porque se fosse por causa dos outros, misericórdia. Mas o interessante é que quem está com os olhos em Jesus, ele vai ter olhar de misericórdia para todo mundo. Quem está com os olhos em Jesus, está olhando Jesus para quê? Para que eu estou com os olhos em Jesus? Para copiar, para aprender e reproduzir o modelo de vida dele. Qual é a outra razão? Qual é a outra razão, outro sentido da gente estar olhando para Jesus? Se não for para reproduzir o modelo de vida que ele ensinou. Jesus, ele não veio ensinar a palavra, ele veio viver. O verbo se fez carne. Ele é a palavra encarnada. Então eu olho o que ele viveu em carne e eu sei o que é a palavra de Deus na vida de Jesus. O que ele viveu, o que ele encarnou, eu preciso encarnar. Hoje à tarde a gente estava assistindo aqueles programas de animais, tipo Animal Planet, essas coisas. Aí estava falando sobre macaco, os orangotangos, uma mãe e um filhote. Os primeiros meses de vida, aquele macaquinho, ele só olha a mãe. Ele olha a forma que ela passa de um galho para o outro, a forma que ela se alimenta. É interessante, quando ela está se alimentando das formigas, das árvores, ele está parado, ele está paralisado, olhando para aquela mãe. É impressionante. A câmera foca nele e ele está observando atentamente, porque ele sabe que daqui a algum tempo ele vai precisar fazer aquilo. Então, para que ele está olhando para aquela mãe? Para reproduzir o
que ela está fazendo, para olhar, para aprender, porque daqui a pouco ele vai ter que fazer igual. Então qual é a lógica de nós termos um Deus que se fez carne para se tornar acessível a nós? Se fez humano para se tornar humano como nós. Para que hoje nós possamos olhar para um Deus que viveu o que a gente viveu e venceu. Então qual o sentido de Deus ter mandado o único filho dele, se não for para se tornar um padrão de fé, de caráter, de santidade, um padrão de ser humano, padrão de gente, padrão de filho, padrão de servo de Deus? É Jesus. Então por que eu tenho que olhar para Ele? Então por que eu tenho que ler a Bíblia? Você não tem que ler a Bíblia para cumprir o seu plano diário, devocional, não. Eu costumo falar isso, pastor, como é que eu leio a Bíblia? Começo de Gênesis, começo de Mateus, começo da onde que eu começo? Um capítulo por dia, 2, 3, um livro. Eu costumo falar, você tem que ler a Bíblia até Deus falar com você. Se Deus falou com você no primeiro versículo, fecha a Bíblia e medita naquele versículo todo dia. Porque é isso que a Bíblia fala. Meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite não é ficar lendo a Bíblia de dia e de noite. Sabe o que é meditar de dia e de noite? É você vir para um culto deste domingo, uma palavra que foi liberada neste lugar, você agarra nela e você vai meditar nela a semana toda. Quem já fez isso aqui? Aquela palavra que fica remoendo aqui dentro. Você está meditando, né? Essa palavra, ela está te tratando. Essa palavra, toda vez que vem no teu espírito, ela te trata. Quanto que eu devo ler? Você tem que ler até Deus falar com você. Falou no primeiro capítulo, fecha a Bíblia, tá bom. Falou no primeiro versículo, fecha a Bíblia e medita agora. É mais importante do que a quantidade que você vai ler. Porque eu vejo gente lendo, falei, e aí? Não aconteceu nada. Li. E aí? Então eu estou lendo porque eu começo a olhar o modelo de vida de Jesus. E aquele modelo de vida de Jesus começa a me confrontar. A humildade de Jesus começa a confrontar o meu caráter duro, o meu caráter soberbo, arrogante. A humildade de Jesus de não querer discutir para mostrar que sabe mais, trata a gente, porque a gente quer ter a última palavra, a gente quer mostrar que sabe. O caráter de Jesus, de saber quem é, de não se preocupar com o que as multidões estão dizendo. O que dizem as multidões que eu sou? Ah, dizem que você é João Batista, Elias. Tá, tudo bem, e vocês? O que vocês dizem? De não se preocupar com a opinião da multidão, porque ele sabe quem ele é. Então esse tipo do caráter de Jesus começa a confrontar o meu caráter, porque eu fico preocupado com o que as pessoas estão dizendo de mim, o que estão falando de mim, o que estão pensando de mim. Então nós temos alguém que começou essa corrida e venceu. Mas o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser igual a Ele, porque terão pessoas que não terão acesso à Bíblia, mas terão acesso à sua vida. E nós temos que ser, cara, pequenos Jesus nessa terra. Nós precisamos ser pequenos Cristos nessa terra. E essa é a ideia. Porque depois que Jesus morre, aquelas pessoas que começam a conhecer Jesus através de Paulo, que não tiveram relacionamento físico, natural com Jesus, começaram a ter questionamentos, porque alguns caminharam com Jesus, alguns conheceram Jesus pessoalmente, mas aquela multidão que estava se convertendo, não. Então Paulo se levanta e diz assim: ah, vocês querem ser imitadores de Cristo,
mas vocês não sabem o que ele viveu, então faz o seguinte: imita a minha vida, porque eu estou imitando a ele. Alguns anos atrás, quando eu cheguei para esse jovem na igreja, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu sou muito prepotente, muito arrogante, soberbo, né? De ter coragem de chegar e falar isso para alguém. Me imita porque eu estou imitando a Jesus. Mas não. Esse é o modelo que Jesus quer que nós vivamos. Mas a gente fica olhando para a gente, mas eu estou tão longe de chegar nesse nível. Eu estou longe de alcançar esse nível espiritual. Mas quem disse isso foi Paulo, né, pastor? Olha quem foi Paulo e olha quem sou eu. Cara, talvez você seja o mais próximo que o teu amigo do trabalho, ou o teu irmão, os teus pais vão chegar de Jesus. Talvez seja a tua vida. O mais próximo que vão chegar de Jesus é olhando para você. Agora imagina, Paulo também escreve dizendo que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Para pensar. Se você fosse a única carta que as pessoas que te conhecem teriam acesso, o que elas conheceriam de Jesus? Se fosse só você, cara, acabou a Bíblia, acabou tudo. Lembra do filme Livro de Eli? O livro de Eli, acabou tudo. Todo mundo atrás daquele livro. E quando encontra o livro estava escrito em braille. Não adiantava de nada, que ninguém sabia braille. E quando pega um livro, o cara fala, não tem problema. Por quê? Porque ele está aqui dentro. Escreve aí. No princípio criou Deus o céu e a terra. Estava todo dentro dele. Você, se você fosse a única coisa que as pessoas que não conhecem Jesus fossem ler, o que elas aprenderiam de Jesus? Vamos supor que acabou tudo, acabou a igreja, acabou pregação, acabou Bíblia, acabou tudo, mano. A única forma das pessoas conhecerem Jesus é a tua vida. O que elas conheceriam de Jesus? Ele é o nosso modelo. Ele continua sendo o nosso modelo. Como começar e como terminar. Por isso que esse texto em Hebreus diz, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que cria, ele é o que forma e ele é o que conclui. Outro texto vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar. A Bíblia vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Então em Jesus a gente não vê nada pela metade. Talvez daí a explicação da carta da igreja do Apocalipse falar sobre o morno. Porque em Jesus não cabe isso. Quem é o morno, pastor? O morno foi o que quase terminou. Quem é o morno? O morno é o que quase fez. Foi o que quase conseguiu. Foi o que quase permaneceu. Esse é o morno. Aí esse texto, nessa versão, a mensagem, vai dizer assim: quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele.
se sentirem cansados ou querendo desistir, lembre-se do que Ele foi capaz de suportar por você e por nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós vamos cear hoje. Porque ainda que no momento de dor Ele tenha orado e dito: se for possível, afaste de mim. Ele não terminou a oração aí. Ele não terminou a oração nisso: Senhor, afaste de mim esse cálice. Não. Ele terminou a oração dizendo: faça a tua vontade. Eu acredito que é isso que falta na nossa vida. Não há problema em dizer para Deus o que você não concorda, ou o que você acha que deveria ser, ou o que você queria que acontecesse. Não há problema. Senhor, eu queria que acontecesse assim. O problema é que a gente quase nunca termina a oração dizendo: mas seja feita a tua vontade. Quero motivar você, como está escrito aqui, como uma injeção de adrenalina na alma, com a vida de Jesus, porque se a vida de Jesus não te motiva, nada mais vai te motivar. Me desculpa, mano. Se a vida de Jesus não te dá motivação suficiente para continuar, nada mais vai te motivar. Então eu poderia falar de tantos personagens da Bíblia aqui. Tantos personagens que são exemplos para a gente. Uns que tinham tudo para dar errado e deu certo, outros que tinham tudo para dar certo e deu errado. Davi tinha tudo para dar errado e deu certo. Sansão tinha tudo para dar certo, mas não deu tão certo. Porém, o nosso modelo continua sendo Jesus. Nossa meta, a Bíblia diz que o nosso objetivo é Cristo. Não cantamos isso? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é chegar na medida dele, é chegar na estatura de Cristo. Esse não é o nosso objetivo. Somos santos em aperfeiçoamento. Estamos nos aperfeiçoando em Deus, até chegarmos na medida de Jesus. Então não há nada errado em você ser o Cristo do teu trabalho. É isso que nós devemos buscar, galera. É isso que nós devemos buscar. A ponto das pessoas olharem para você e para ela já ser suficiente. Isso deve acontecer na nossa vida. Você não vai precisar usar uma blusa de crente para as pessoas perceberem que você é crente. Escutar música de crente, dar a paz do Senhor. Não. As pessoas vão olhar para você assim como olhavam para Pedro e falaram: olá, ele é um deles. Não, eu não sou. O que tinha de diferente em Pedro? Ele era um judeu como outro judeu qualquer. Mas quem anda com Jesus não tem como se esconder. Então a minha oração e o meu pedido
é que você começa a se destacar no lugar onde você está. Se destacar pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Não porque você é uma pessoa inteligente, eloquente, uma pessoa descolada, não. Se destaque pelo brilho do Espírito Santo em você. Isso atrai curiosidade. Todo começo de ano, quando a gente vai para a festa do Hanukkah que a gente faz, eu falo sobre isso. A luz atrai. A luz, ela atrai. A luz, ela gera curiosidade. As pessoas vão te procurar para saber de onde que vem essa luz, de onde que vem esse brilho, de onde que vem essa paz. Você vai falar para ela: eu tenho um modelo. Eu vou te apresentar o meu modelo. Aquele que começou e terminou a corrida que foi proposta para ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Melhor final das coisas, amém? Jesus sabia disso. Vamos encerrar.